Desejo a graça e a paz do Senhor para você e para todos. Que Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Venho trazer uma palavra e venho trazer aqui a leitura da oração dos Salmos 15, onde a palavra de Deus diz assim: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração, aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo, aquele a cujos olhos o reprobo é desprezado, mas honra o que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe subornos contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Amém, glória a Deus. A gente vê aqui nessa passagem da oração dos Salmos 15, que o salmista, o rei Davi, ele ora e ele começa fazendo uma pergunta: Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aí que se trata de quem habitará no local onde pode sentir a presença do Senhor. Aí ele responde: aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala segundo o coração de Deus. E quando a gente fala sobre sentir a presença de Deus, aí talvez você pense: mas eu oro, eu busco a Deus. Mas sentir a presença de Deus é algo diferente de você orar. Sentir a presença de Deus é algo muito mais além. Sentir a presença de Deus é ter uma comunhão com Deus. Quando você entra no seu quarto, no seu silêncio, que você ora e que você sente o sobrenatural, você sente a presença do Senhor com você. É algo que não tem explicação. E para sentir a presença de Deus em nossas vidas, não é simplesmente orar. Mas para sentir a presença do Senhor conosco, é necessário que a gente abandone toda a prática contrária à palavra de Deus. Porque o pecado nos faz afastar da presença de Deus. E não é que quem anda vivendo contrário à palavra de Deus, não é que quem pecou, que quem errou, que não pode orar, que não pode clamar a Deus. Muito pelo contrário, Deus espera por nossas orações. Deus espera que ainda aquela pessoa que tenha falhado, que tenha pecado, que ele se dobre diante de Deus, mas que se dobre com sinceridade, com arrependimento, disposto a mudar de direção e buscar obedecer a Deus. E o pecado em si, quando a gente pratica iniquidade, quando a gente pratica algo contrário à palavra de Deus, isso impede que a gente sinta a presença do Senhor nas nossas vidas, até mesmo no momento da oração, como também faz com que a pessoa em si se sinta envergonhado e até ache que ele não pode orar, que não pode clamar a Deus. A gente vê isso quando na passagem de Gênesis, quando Adão, ele falava com Deus, ele ouvia a voz de Deus e tinha prazer de falar com Deus. Mas quando Adão e Eva pecaram, que aí Deus veio falar com eles, ao invés de se alegrar, eles se sentiram envergonhados e se esconderam, porque o pecado muitas vezes faz você sentir envergonhado de falar com Deus, até achar que você não pode falar com Deus. Mas o que Deus espera de nós é que a gente volte-se para Ele, independente do que você tenha feito, mas que clame a Ele com arrependimento, e Ele vai te ouvindo e trabalhando no seu coração, e conforme você vai se permitindo ser moldado e transformado pela palavra de Deus, pelo direcionamento do Senhor, abandonando tudo contrário à palavra de Deus, aí o Senhor vai se aproximando mais de você e você sentirá a presença do Senhor. E aqui o salmista continua dizendo que aquele que habitará no tabernáculo do Senhor é aquele que não difama
com a sua língua. E o que é difamar com sua língua? Talvez você pense que difamar com a sua língua seja aquelas pessoas que falam de outros, que falam da vida de outras pessoas. E quando a gente fala que não se deve estar o tempo todo falando da vida dos outros, muitas pessoas falam assim, os crentes falam assim, mas os crentes também falam da vida do outro. E de fato é verdade, nós somos humanos e falhos. Quem é que não fala? Aconteceu um fato em tal lugar, aconteceu isso, e a gente inevitavelmente, a gente vai falar da vida do outro, fala sim, mas a questão é, quando você sabe algo a respeito de alguém, que alguém pecou, que alguém caiu, que alguém cometeu um erro, o que é que você fala a respeito dessa pessoa? Será que você comenta o que aconteceu? E até mesmo busca por onde orar por aquela pessoa, levar uma palavra de conforto? Ou será que você critica e até acrescenta algo que não aconteceu para que a fama do erro dessa pessoa cresça cada vez mais e se torne cada vez mais a vida dessa pessoa com uma mancha diante dos homens? Porque a gente deve ter esse cuidado, porque comentar é uma coisa e acrescentar algo que não aconteceu e até mesmo criticar o tempo todo é outra. Porque as pessoas podem até acrescentar, podem até criticar, mas Deus, Ele sabe o porquê. Deus sabe o porquê e Ele sabe onde está cada ponto, cada acento e cada vírgula. E o Senhor sabe onde está a verdade e Ele sabe onde está a mentira. E difamar o seu próximo é isso. Levar o defeito do outro adiante, acrescentar coisas que não aconteceu, que o outro não fez, e cada vez mais buscar por onde criticar e fazer que essa crítica cresça, que pessoas mais conheçam do erro do próximo. E às vezes, quando alguém comete algo de bom, ninguém fala a respeito, mas é só saber do erro, da falha, e que muitos não só falam do erro e da falha, mas acrescenta mais e mais. E isso é difamar. E é este que não difama o seu próximo com a sua língua. Esse é que, como diz, esse é que habitará no tabernáculo do Senhor. E para a gente sentir a presença de Deus, a gente precisa abandonar a mentira, toda palavra de engano e deixar de difamar o próximo, de querer levar palavras onde muitas pessoas venham conhecer onde está o erro do outro e até mesmo criticar, sem a gente muitas vezes saber o que é que se passa e qual o motivo, porque muitas pessoas não querem nem saber o que levou aquela pessoa a cometer aquilo, só quer cada vez mais criticar, e às vezes não leva uma palavra de conforto, e aonde está aquela, na roda, onde todo mundo critica, raramente tem um que busque levar uma palavra de conforto, uma palavra que console, uma palavra onde defenda. Muitas vezes só há críticas e mais críticas, e isso é difamar o próximo. E quando a palavra de Deus diz que aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, ou seja, quem habitará no tabernáculo do Senhor, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura. A própria palavra do Senhor já nos diz em Mateus, no capítulo 6, Jesus instruindo os discípulos: mas tu, quando deres esmola, não saiba a tua mão direita o que fez a tua esquerda. Ou seja, a gente não deve ajudar alguém já na espera de receber algo em troca, porque a recompensa deve vir de Deus. E a palavra continua dizendo: para que a tua esmola seja dada ocultamente, e teu Pai que vem em secreto te recompensará publicamente. Isto é, você não deve expor aquilo que você faz pelos outros. Não que você tenha que ajudar alguém só no escondido, mas também não deve ajudar alguém já com a intenção de expor o que você está fazendo para receber elogios. Fulano está ajudando, ele sim está fazendo, não para receber elogios dos homens, mas fazer de coração.
E como diz a palavra, faz em secreto, e o Senhor te recompensará publicamente. Você deve ajudar de coração, não é exatamente para ser exposto, e o Senhor ele te recompensará. E aqueles que nem sequer viu você ajudando, verá o agir de Deus na sua vida, porquanto o Senhor te recompensará publicamente. E a palavra do Senhor também nos diz em Eclesiastes, no capítulo 11, do versículo 1 ao 2, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás, reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabeis qual mal virá sobre a terra. Isto é, lançar o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. É você ajudar, sem intenção de querer receber em troca, porque às vezes você ajuda alguém e às vezes você não recebe. Lançar o pão sobre as águas, você colocar o pão na água e ver ele desmanchar. Você não vai ter o retorno dele, mas depois de muitos dias o achará, porque para Deus não há nada impossível. Você ajuda alguém hoje, mais tarde o Senhor te recompensará. E porque reparte com 7 e ainda com 8? Porque muitas vezes você olha a quantidade que você tem e acaba endurecendo o coração e acha que não deve ajudar. Mas o Senhor diz assim: reparte com 7 e ainda com 8. E às vezes existem pessoas que vê o outro passando a necessidade e ainda acha que ele nunca vai passar. E a palavra do Senhor diz: reparte com 7 e ainda com 8, porque você não sabe qual mal virá sobre a terra. A gente sabe de hoje, não sabe de amanhã. Hoje é alguém lá na frente que está precisando. Amanhã pode ser eu ou pode ser você. Então, se você tem, que pode ajudar, seja em ajuda de material, de alimento, ajude. Se você não pode ajudar dessa forma, ajude em oração. Leve uma palavra de Deus de conforto. Quantas pessoas estão precisando de uma palavra? E às vezes você retém, endurece o coração. E o Senhor nos diz, que a gente deve fazer com bondade de coração. E aquilo que ajuda, aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, mas empresta de coração. Aquele que não leva a palavra já como se fosse por obrigação, aquele que faz algo não só para se aparecer, mas faz de coração, esse nunca será abalado, porque o Senhor o sustentará, o Senhor o socorrerá, o Senhor recompensará em nome de Jesus. E estes serão que terão a presença do Senhor na sua vida. Este habitará no tabernáculo do Senhor. Em nome de Jesus. Amém? Que você possa refletir nessa palavra em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Eu sou a Maria Oliveira, eu te abençoo em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Compartilhe essa palavra com mais alguém.